dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado. Que a luz de Deus esteja sobre você. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia. Que bom podemos estar juntos hoje, compartilhando a palavra de Deus e meditando nela. Temos falado nos últimos dias aqui a respeito de uma transformação completa gerada pela chegada do reino de Deus na vida das pessoas. Atualmente existem muitas igrejas e pessoas que acham feio falar sobre os demônios, sobre os espíritos malignos, sobre o diabo. E de fato nós não estamos aqui para pregar sobre o diabo, mas a Bíblia nos diz que nós estamos em uma guerra e que nós todos somos soldados de Cristo. E eu seria um péssimo líder de batalha se eu não preparasse os soldados que estão comigo nesta guerra para lutar contra um inimigo que está lutando conosco. Se estamos numa guerra, se estamos em uma batalha espiritual nesta terra, se ainda não fomos glorificados, se ainda não chegou o reino definitivo de Deus sobre toda a terra está dividida entre luz e trevas. E seria péssimo você não saber que há um inimigo e que ele está armando armadilhas e ele está vindo em combate contra você. Sim, se você menosprezar o seu inimigo, certamente você será derrotado por ele. E essa é a estratégia de Satanás hoje, inclusive no meio da igreja. Fazer com que os cristãos esqueçam que estão em uma batalha, que estão em uma guerra. Esta guerra não é uma guerra nas estrelas, não é uma guerra com armas materiais, armas carnais. Ela é uma batalha que se trava no campo espiritual. São forças malignas que estão operando sobre a humanidade com o intuito de cegar o entendimento das pessoas. Cegar os olhos da mente e do coração dos homens e mulheres para que não possam enxergar a verdade de Deus. Satanás, ele não tem poder para destruir a vida de ninguém, mas ele tem poder para lançar mentiras ao ouvido e ao coração das pessoas. E a mentira, se ela entra no coração, se ela se aloja, ela se torna um sofisma. A palavra sofisma significa algo que é tido como verdade, mas na verdade é uma mentira. Portanto, o campo de batalha da batalha espiritual são as mentes e corações das pessoas. Porque ali verdade e mentira estão combatendo, estão lutando. A verdade de Deus, trazida pelo Espírito Santo e pela pregação do Evangelho, contra a mentira, as mentiras das trevas, aparentemente agradáveis, aparentemente interessantes. Como nós vimos ontem, aquela mulher relatada em Atos capítulo 16, versículo 16 em diante, aquela jovem estava possessa por um espírito maligno, mas ela estava falando a verdade. Ela bradava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Satanás nunca vai chegar com a mentira de cara, mas ele vai tentar misturar a mentira com a verdade, a fim de que você aceite a ele, aceite os seus argumentos. Então, assim também fazem os políticos, né? A política é feita disso, argumentos, e muitas vezes um argumento mentiroso, ele é misturado com um dado verdadeiro, que é usado para manipular a opinião das pessoas. Satanás, ele usa esse ardilho, essa forma de agir há muito tempo. E eu quero ler um texto então que está em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante, 3 ao 5. Ele está falando sobre esta guerra
sobre esta luta. Diz assim: porque, embora andando em carne, não militamos segundo a carne, mas sim as armas de nossa milícia, então, não são carnais. Desculpa, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez, toda mentira que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, mentiras que se levantam contra o conhecimento de Deus. Deus está se revelando à humanidade. Através de Cristo, por meio do seu Espírito, pela sua palavra, Deus criou um plano para se revelar a cada ser humano. Mas há também um plano maligno, tentando impedir que as pessoas conheçam a Deus, tentando afastar as pessoas do conhecimento verdadeiro de quem é Deus. Aí surgem as falsas religiões. Todas elas carregam consigo aspectos de verdade. Toda falsa religião também tem dentro de si muitos aspectos do Evangelho, da verdade. Mas ela foi corrompida, ela foi manipulada, ela foi transformada e o foco não está mais no Cristo vivo. O foco está em outra coisa. Sabe? E é assim que Satanás vai corrompendo a verdade, infiltrando mentira após mentira. Existem armas poderosas em Deus para destruir as mentiras, e essa arma se chama a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou fazer uma pergunta para você que participa conosco no devocional há algum tempo. Ouvir a palavra de Deus todos os dias tem transformado a sua vida? Ouvir a palavra de Deus todos os dias tem transformado a sua mentalidade, seu jeito de pensar? Porque sim, é este o objetivo da palavra de Deus: gerar em nós uma chamada metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de jeito de pensar. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo diz o seguinte, que é para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que então possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema é que a nossa mentalidade, nosso jeito de pensar, ele foi forjado, ele foi formado durante toda a vida por pequenas pedrinhas que foram colocadas em nosso coração. Coisas que você ouviu do seu pai, coisas que você ouviu da sua mãe, coisas que você assistiu na TV, séries, filmes, vídeos, professores na escola. E aí aspectos de mentira foram sendo colocados, misturados com a verdade. E eles estão tão misturados que você já não consegue discernir o que é verdade e o que é mentira. E a sua mente, muitas vezes, ela é guiada por uma ideia que não é verdadeira. Existem pessoas que tiram a própria vida. Eu fico pensando que terríveis mentiras Satanás colocou no coração desta pessoa, para ela pensar que a vida não vale mais a pena. Quando eu vejo pessoas que se afastam de Deus, pessoas que abandonam a sua família, pessoas que cometem pecados de ofensa a Deus ou de ofensa ao próximo, uma pessoa que comete crimes, pessoa que tira a vida de outras pessoas. Que mentiras terríveis Satanás implantou neste coração, para que essa pessoa aceite viver desse modo tão ruim. Pense que o que merece para a sua vida é isso mesmo. Ou pense que o outro não vale nada.
São mentiras que foram implantadas vagarosamente, formando uma fortaleza. Uma fortaleza é um forte, é como que um castelo medieval, aonde não entra nada. Sabe, uma fortaleza, aqueles castelos grandes, eles não são construídos do dia para a noite. Eles são construídos pedra após pedra. Assim também as grandes mentiras de Satanás, elas não se constroem do dia para a noite, mas é mentirinha após mentirinha, colocada tijolinho após tijolinho, formando uma grande construção, uma fortaleza. Por isso a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre estas fortalezas, mas hoje eu quero ajudar você a discernir as mentiras. O que faz parte do seu coração e da sua mente, que é uma mentira colocada por Satanás? Você já pensou nisso? Que talvez você possa estar vivendo a sua vida pautada numa mentira, pautada em ideias erradas. O que tem afastado você de viver os princípios de Deus? O que tem afastado você de viver uma vida de santidade? O que tem afastado você de viver em paz com as pessoas? O que tem afastado você de servir a Deus? Eu quero orar hoje para que Deus abra os seus olhos e você enxergue com os olhos dele. Que você se converta à palavra e à verdade de Deus, e que a verdade entrando, você seja livre. Querido Deus e Pai, oramos hoje, neste sábado, pedindo: abre os olhos do entendimento deste homem e desta mulher. Abre os olhos espirituais para que as mentiras malignas sejam derrotadas pela verdade. Abre os olhos da mente deste homem, Senhor, para que possa enxergar a verdade do Evangelho. E toda mentira de Satanás seja removida, toda incredulidade, toda dúvida, todo pensamento impuro, todo pensamento maligno, toda ira, toda raiva, todo rancor, seja removido deste coração. Senhor, eu peço desde agora que a Tua verdade brilhe como a luz do meio-dia, que a Tua verdade brilhe como o sol do meio-dia sobre este homem e esta mulher. A verdade de Deus, a verdade de que Deus te ama, de que Jesus está contigo, a verdade de que Deus está na igreja, a verdade de que há um Salvador e que Ele vai voltar, a verdade de que o Evangelho é o único caminho, a verdade de que a tua família é sagrada, a verdade de que o teu corpo é templo de Deus, a verdade da santidade do Senhor habitando em ti, a verdade do batismo no Espírito Santo. Eu declaro você cheio das verdades de Deus, o poder do Espírito Santo sobre você hoje. Pai, eu peço em nome de Jesus que toda mentira e toda altivez, tudo aquilo que vai contra a verdade de Deus, caia por terra nesta vida agora. As mentiras de Satanás vão ruindo agora e a verdade de Deus vai se levantando. Em nome de Jesus, eu abençoo você e eu declaro vida de Deus sobre você. A paz de Deus que excede o entendimento, tomando a sua mente, o seu coração hoje, em nome de Jesus. Pai, eu peço, dá a este homem discernimento espiritual, dá a esta mulher discernimento espiritual, que todas as outras ideias sejam subjugadas, sejam deixadas de lado diante da Tua palavra, que nenhuma ideia humana ocupe a centralidade da nossa vida. Eu peço, Senhor, isso, que aquilo que ouvimos na escola, na faculdade, aquilo que ouvimos de professores, de colegas, de pais, de qualquer pessoa, seja sempre colocado no filtro da palavra de Deus, e que a palavra seja a baliza, seja o filtro, e que apenas aquilo que está na palavra venhamos receber como verdade em nosso coração. Pedimos isso hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que a luz de Deus esteja com você. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Participe na sua igreja hoje.
amanhã, nesse final de semana, vá à igreja, não fique em casa. Leve seu filho, sua filha, leve seus familiares, sua mãe, seu pai, una a família para ir à igreja. É tão bom isso. Um grande abraço para você e amanhã estamos juntos no devocional. Eu acho que esse devocional de hoje pode abençoar muitas vidas. Gaste um minutinho agora mandando, compartilhando para os seus amigos. Convide as pessoas para nos ouvir no grupo do WhatsApp, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Todos esses canais têm lá o canal Devocional de Fé. Um grande abraço e até amanhã estaremos juntos.